Programa inédito. Deputada Conceição Sampaio, presidindo essa sessão no dia de hoje, senhores deputados, amigos da imprensa, funcionários da Assembleia, amigos da galeria. Deputada Conceição Sampaio, o que me traz hoje aqui à tribuna é uma preocupação no que tange ao dia a dia das nossas prefeituras, não só do Amazonas, mas do país como um todo, levando-se em consideração essa propaganda que eu diria, no mínimo, enganosa do governo federal em relação aos apoios e aos programas que são direcionados a esses municípios. Hoje, deputada Conceição Sampaio, eu ouvi uma dessas propagandas no rádio, dando conta que o Amazonas possui já liberados verbas e recursos para a construção de 185 creches nos municípios do estado do Amazonas e na nossa capital. Muito bem, é interessante, é um projeto que, se levado à frente e avante, pode ter um retorno muito grande para a população, no sentido da melhoria do seu dia a dia. Porém, deputada Conceição Sampaio, existe uma preocupação, e essa preocupação está sendo jogada para debaixo do tapete, que é exatamente a manutenção dessas estruturas. O governo federal manda o recurso para cá, quando manda, constrói a creche, inaugura a creche e joga essa responsabilidade da manutenção do dia a dia desta creche, deste equipamento público, nas costas das prefeituras, que já têm hoje os seus parcos recursos diminuídos mensalmente, devido a essa graciosidade de se fazer benefícios com o dinheiro alheio, que é a prática quanto mais do governo federal. Toda a isenção que o governo federal dá para algum setor, seja de linha branca, seja de automóvel, seja de turismo, enfim, qualquer um, é descontado exatamente do fundo de participação dos municípios e nunca dos tributos e taxas que o governo federal recolhe sozinho, como se fosse pouco o quinhão que este governo já recebe de 65% de tudo que é arrecadado no nosso país. Essa é uma preocupação grande, porque essas creches não podem se transformar, deputada Conceição, em depósitos de crianças. Essas creches não podem se transformar num mero local onde as mães e os pais vão lá, deixam os seus filhos, achando que vão ter um atendimento melhor, maior, com uma equipe multidisciplinar, e, infelizmente, isso não acontecer, porque o custo dessa manutenção é muito grande. Para se fazer o trabalho que é necessário ser feito, com a qualidade e com a competência que a lei exige, é preciso que a prefeitura despenda altos recursos, e, infelizmente, principalmente as nossas prefeituras do interior do Amazonas, não têm essa condição. Portanto, deputada Conceição, os senhores deputados, seria importante que o governo federal, ao invés de pura e simplesmente mandar construir a creche, ele atuasse na manutenção das mesmas. Esse seria o programa correto, esse seria o programa melhor. Ainda que não se fizessem todas, que tivessem que ser diminuídas, mas que tivessem sido bem feitas do ponto de vista do seu dia a dia. Porque senão, deputada Conceição, vai ser mais um daqueles projetos que são lançados com pompa e circunstância, mas que no dia a dia não dão o retorno que a população espera e que a população precisa. E é esse bom senso que, mais uma vez, a gente pede ao governo federal, ao governo do PT, ao governo da presidente Dilma, que há 12 anos governa o nosso país, para que eles tenham pena e comiseração das prefeituras do interior do Estado, que a cada dia que passa recebem mais obrigações a fazer
e menos discurso e menos recursos para colocar isso em prática. Essa é uma preocupação grande que nós temos. Eu tenho certeza absoluta que é uma preocupação também dos 62 municípios do estado do Amazonas. Nós precisamos nos preocupar mais com as pessoas e não com as obras, deputada Conceição. É necessário a implementação cada vez maior por parte do Estado e da estrutura pública do nosso país de condições para que a nossa população tenha o seu dia a dia melhorado, ou, pelo menos, as dificuldades diminuídas. Mas, infelizmente, a gente percebe que a preocupação maior não é essa. A preocupação maior é fazer proselitismo político, criar factoides. A gente percebe isso nessa questão das creches. Outra dificuldade grande é exatamente esse programa do Mais Médicos, que, ainda que leve médico aonde a população tem necessidade, mas existe essa discrepância do ponto de vista humano, deputada Conceição, de fazer com que essas pessoas trabalhem e sejam praticamente escravos desse projeto e recebam menos de 10% do seu valor. Um projeto de R$1,5 bilhão de reais, apenas 200 milhões são destinados aos médicos. 800 milhões ficam em Cuba e 500 milhões, deputada Conceição, sabe Deus para onde é que vai. A bem da verdade, a gente até desconfia para onde vai, mas, como não tem como provar, é uma situação a mais nessa crise por que passa o nosso país de administração, de falta de planejamento, de um governo que não se entende na sua própria gerência diária, onde o ministro da Fazenda diz uma coisa, com meia hora o presidente desautoriza, o ministro da área tal dá uma informação, com 15 minutos o ministro da outra área contesta. É um verdadeiro desequilíbrio administrativo e que, infelizmente, vai levar o nosso país a sofrer consequências graves. Ainda que estejam empurrando todo esse problema, toda essa confusão para 2015, uma hora essas contas vão ter que ser ajustadas, essas contas vão ter que ser acertadas. E ontem, mais uma vez, deputada Conceição, experientes profissionais do setor elétrico, através de entrevistas, de seminários, que ontem tive a oportunidade de ver pela CBN, disseram que a situação está ficando, do ponto de vista elétrico, energético, praticamente uma catástrofe. E se a partir de agora, e esse pronunciamento que eu fiz aqui a respeito desse setor já está fazendo quase um mês, esse racionamento programado não iniciar, nós temos uma possibilidade muito grande que, a partir de novembro, todos os níveis históricos dos nossos reservatórios a nível nacional sejam batidos pelo andar da carruagem. Experientes profissionais do setor estão dizendo isso, avisando, alertando ao governo há muito tempo já, mas, infelizmente, o governo está fazendo o ouvido de mercador. Talvez esses profissionais sejam tão competentes, deputada Conceição, que eles cometeram um erro. Eles disseram que o colapso pode acontecer a partir de outubro. E, a partir de outubro, deputada Conceição, a eleição já passou. Se esse colapso acontecer dia 6 de outubro, esse emburramento do governo federal em não querer entender e perceber a situação grave por que nós passamos, vai ter valido a pena, porque essa enrolação, essa enganação tem que ser mantida até o dia 5 de outubro, que é o dia das eleições, para que isso não traga nenhum ônus à campanha de reeleição da presidente e dos seus aliados também. E a população, infelizmente, vai pagar esse pato, ou do ponto de vista financeiro, econômico, a partir do momento que essas amarras, que esses garrotes sejam desamarrados e essas contas tenham que ser ajustadas, ou do ponto de vista operacional mesmo, com a falta de energia elétrica na sua residência, na sua casa, na sua indústria, no seu comércio, e isso vai trazer
um problema muito grande para a população brasileira. Infelizmente, a gente pede, clama, ainda que seja no deserto, porque bom senso e governo federal são duas coisas que não se coadunam de maneira nenhuma, é quase como azeite e água, mas mesmo assim a gente continua aqui pedindo. Deem ouvidos a quem entende, deem ouvidos às pessoas, os profissionais do setor que estão avisando há mais de 6 meses sobre esse problema. Não queiram, por favor, fazer uma aposta de risco de que nada vai acontecer até em outubro. Se hoje esse racionamento programado pode dar um pequeno constrangimento para a população, de poucas horas por dia, a partir de outubro isso pode ser geral e total, várias horas, vários dias, causando prejuízos enormes à nossa população e ao nosso parque industrial também. Portanto, deputada Conceição, venho aqui nesse pronunciamento exatamente conclamar o governo federal, as autoridades do setor elétrico brasileiro, para que parem de ser turrões, se quedem aos profissionais competentes da área que estão avisando, que estão alertando. Não façam ouvido de mercador, pelo amor de Deus. A população não pode sofrer, mais uma vez, por essa falta de planejamento e organização do governo federal. Muito obrigado, deputada Conceição.